Observatório do Esporte. Confira a reportagem da semana. Um tema em debate. No dia 2 de outubro de 2009, foi anunciado em cerimônia na cidade de Copenhague, na Dinamarca, que o Rio seria a sede das Olimpíadas de 2016. A cidade brasileira venceu Tóquio e Madrid, respectivas capitais do Japão e da Espanha. A praia de Copacabana estava em festa para comemorar o feito. Era o segundo mega-evento que o Brasil conseguiu trazer em pouco tempo, depois de ter sido anunciado como sede da Copa de 2014. Mas o que leva uma cidade a ter o direito de sediar uma competição desse porte? Entrevistamos a doutoranda da USP de São Carlos e professora de arquitetura do Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos, o ITEPAC, Ana Carla de Lira Bottura. Ela explica os benefícios de uma cidade sediar um mega-evento. Uma Olimpíada ou um mega-evento em geral é sempre uma oportunidade maravilhosa, uma grande oportunidade de você ter uma visibilidade em nível internacional. Uma cidade atrair investimentos numa proporção que dificilmente seria alcançada em outras condições, principalmente num prazo de curtíssima duração. Então, em muito pouco tempo, as cidades que são sedes de mega-eventos e principalmente de Olimpíadas, que são os mega-eventos mais dispendiosos do mundo, essas cidades veem a oportunidade de ser o centro das atenções na escala global. Dessa maneira, capitalizar recursos para a regeneração urbana, para aumentar o grau de competitividade delas nos rankings de cidades mundiais. Para isso, elas têm de atender a diversas exigências do Comitê Olímpico Internacional. É preciso ser criada uma autoridade pública olímpica. Este consórcio serve para fazer com que todas as necessidades dos Jogos sejam atendidas. Tudo que sai do padrão imposto tem de ser bancado pela cidade-sede. Os equipamentos esportivos têm de obedecer às altas regras impostas e os ginásios e estádios têm de ser de alto porte. E como há alta concorrência para conseguir ser a sede do evento, normalmente os comitês organizadores apresentam diversas vantagens para a realização dos jogos naquela cidade. É prometido uma exaltação da cultura local, melhoria na infraestrutura urbana, um investimento na sustentabilidade e, principalmente, o baixo orçamento para sua realização. Por isso, muitas vezes o planejamento fica bem mais caro. É isso que mostra a professora do ITEPAC, Ana Lira Bottura. Um estudo recente feito pela Universidade de Oxford diz que, em média, o orçamento dos Jogos Olímpicos ele tende a ser cerca de 176% superior ao orçamento inicial. E esse orçamento inicial que é fruto desse processo de candidatura, né? No qual, assim, se mostrar receptivo a todas as exigências do COI é uma condição fundamental para essa cidade que se quer olímpica. Dentre as cidades que já sediaram os Jogos, um dos bons exemplos é o de Barcelona, em 1992. A cidade, além de ter realizado uma Olimpíada exemplar, aproveitou muito os Jogos para desenvolver o perímetro urbano dela. É um dos grandes exemplos quando se fala em legado olímpico. Entrevistamos o editor-chefe do portal Outra Cidade, o Biratan Leal. Ele explica o processo de transformação da cidade de Barcelona. Hoje você fala de Barcelona como um grande destino internacional, uma das coisas mais óbvias do mundo, né? Barcelona, Paris, Roma, Londres, Nova York, são cidades meio óbvias, mas naquela época Barcelona não estava entre as cidades mais procuradas da Europa para turistas. Era um lugar que estava meio esquecido e ele tinha vários problemas, por exemplo, não tinha praia, porque o trem que via até o centro, ele cruzava na praia, né? A linha do trem separava o mar do resto da cidade. Tinha regiões muito pobres, regiões muito degradadas. Então eles fizeram toda uma operação urbana ali, tiraram a linha de trem dali, onde ela está, para criar uma praia, que hoje é a principal praia de Barcelona, né? Vieram toda uma operação urbana em várias áreas. Tudo aquilo se pagou. Se pagou com turistas, se pagou com investimentos, se pagou com feiras de negócios que passaram a ser realizadas lá. Uma das coisas que os barceloneses mais se preocuparam, em mostrar que a cidade era muito boa para Jogos Olímpicos, para realizar eventos, para atrair eventos, congressos, exposições, e isso traz gente, traz dinheiro, né? Isso foi muito pensado, isso é uma coisa que às vezes o brasileiro não visualiza muito bem. Mas o planejamento por trás disso aconteceu muito antes, como informa Ana Lira Bottura. Esse processo de remodelação e as diretrizes, né, que mais tarde foram efetivamente postas em prática, elas já estavam em andamento bem antes disso.
Na verdade, a própria candidatura esteve diretamente relacionada a esse plano. Sediar uma Olimpíada em Barcelona se constituiu como uma estratégia para alcançar a transformação urbana que já tinha sido idealizada anteriormente. Esse é um diferencial bem importante para o tipo de legado que essa cidade soube construir. E uma prova também de que isso foi uma estratégia que, depois das Olimpíadas, o que não pôde ser feito, né, em termos de modificações e regeneração urbana, foi completado quando a cidade sediou o Fórum Mundial da Cultura em 2004. Portanto, foi através dos mega-eventos que Barcelona se tornou o que ela é hoje. Ana ainda lembra de outro exemplo de cidade olímpica que aproveitou bem os investimentos: Londres, em 2012. Em Londres, 2012, ainda que essa tenha sido a edição mais cara da história das Olimpíadas, alguns ganhos importantes foram conquistados para a cidade. Primeiro, pelo local que foi escolhido para sediar os Jogos, que era uma antiga zona de serviço na zona leste da cidade, que em um processo já consolidado de degradação, e eles optaram por concentrar as estruturas olímpicas nesse lugar. Isso promoveu, de fato, uma total regeneração do tecido urbano nessa área. Em termos de legado ambiental, também foram investidos mais de 200 milhões de dólares na descontaminação do solo dessa área e também na intenção de evitar equipamentos sem uso, elefantes brancos após os Jogos, deu-se a preferência ao uso de uma quantidade razoável de estruturas temporárias, estruturas desmontáveis, possíveis, elas foram projetadas também para que elas fossem transportadas para outros lugares em outras ocasiões. Mas não só de jogadas certas que vivem as cidades-sedes. Atenas, em 2004, por exemplo, não conseguiu aproveitar a vinda deste mega evento. Muito pelo contrário, acabou se endividando mais e agravando problemas financeiros. Entrevistamos o professor da Escola de Educação Física e Esporte da USP, Ari Rocco. Ele fala sobre o mau exemplo de Atenas. Tive a oportunidade de visitar o Parque Olímpico dos Jogos de 2004 e está completamente abandonado, né? Você vê luminárias soltas, vidros quebrados, as instalações sujas. Então foi feito um investimento ali, muito provavelmente dinheiro do contribuinte, dinheiro do cidadão, instalações maravilhosas e sem nenhum tipo de utilização esportiva, educacional, que quer que seja, né? Na verdade, vi algumas crianças brincando, vi algumas outras nadando, mas a impressão é uma impressão de abandono. O prefeito do Rio de Janeiro, atual cidade-sede das Olimpíadas, afirmou no dia 4 de agosto que o legado dessa edição dos Jogos será maior que o de Barcelona. Mas, por enquanto, esse benefício não vem sendo para as pessoas que mais precisam, de acordo com o professor da USP, Ari Rocco. O que a gente vê é que, assim, há uma completa exclusão de determinada parcela da população do Rio de Janeiro, que justamente é aquela menos favorecida, de qualquer tipo de benefício que os Jogos efetivamente podem trazer. Então, por exemplo, a região da Barra, onde houve um investimento maior para a realização dos Jogos, já é uma região nobre do Rio de Janeiro, onde vive a população mais privilegiada da cidade do Rio. Então lá vai chegar o BRT, lá vai chegar o metrô, vai interligar com o Deodoro, vai interligar com o aeroporto, etc. Mas e o restante da população? As pessoas que foram desapropriadas, ou mesmo as pessoas que não vão ter esse benefício porque vivem de áreas fora vamos dizer assim, do circuito olímpico do Rio. Então o que a gente percebe é que se houver algum benefício, esse benefício vai ficar restrito às pessoas que hoje já são beneficiadas e que já são favorecidas e que, na minha opinião, não precisariam disso. E aquelas que efetivamente precisavam, isso não vai acontecer. O editor-chefe do portal Outra Cidade, o Biratan Leal, questiona a forma como as parcerias público-privadas foram pensadas para os Jogos. Entregar para parceria público-privada a ideia em si não é ruim. O problema é que a parceria público-privada, em geral, é muito mais a parte o P do público do que o P do privado. Aqui no Brasil, quando se faz uma parceria público-privada, muitas vezes o público entra com o risco e o privado entra com os benefícios. Então, por exemplo, a Vila Olímpica. A Vila Olímpica, ela fica numa região bem isolada, não é longe da cidade, assim, mas ela tá num caminho assim, não tem nada em volta, tem até reserva ambiental do lado. Fizeram 31 prédios bem altos, pode ter errado, mas é por aí, tudo de apartamentos para classe média alta, né? Apartamentos, alguns custam até mais de R$1 milhão. No final das contas, quem está bancando aquilo é uma construtora, e depois vai botar para vender. Depois não, já botou para vender, né? O condomínio Ilhapura. Porque daí, assim, a venda dos imóveis vai financiar a construção da Vila Olímpica. Eu não vou nem entrar na questão da Vila Olímpica ter dado problemas de obra, né? Mas, assim, a ideia parece interessante. Só que existe tanta gente no Rio de Janeiro disposta a pagar
tão caro por tantos apartamentos na Barra da Tijuca? Ele acredita que poderia ter um destino melhor para o bem social. Se é para fazer tantas unidades habitacionais assim, por que não se formatou essa parceria público-privada? Porque o governo, de alguma forma, teve que entrar nesse negócio, criando condições para facilitar o investimento do privado, né, das construtoras. Por que também não se pensou, então, num formato de se fazer a Vila Olímpica com habitação de interesse social, por exemplo, para a classe média baixa, sabe? Então, daí você pode até, o público pode até entrar também com um modelo de financiamento, né? Mas aí é uma demanda muito maior. E daí você está reurbanizando, criando um bairro novo para pessoas que realmente não têm acesso a isso. E se você vai 1 quilômetro para lá do Parque Olímpico, já tinha favela, já tem comunidade, já tem bairro de classe média baixa, tem gente ali. Então, por que quando você foi fazer a parceria, você não fez alguma parceria que tivesse um interesse público para a sociedade, né? O professor da USP, Ari Rocco, ainda lembra do legado para o fomento esportivo educacional. Com relação às instalações esportivas, o que a gente ouve dizer é que muitas delas depois serão transformadas em escolas, uma parte da instalação que é portátil deve ir para outros mega eventos esportivos. Eu espero que realmente isso aconteça, muito embora não tenha visto nenhum plano concreto para isso. E acho também que aí é uma pena porque estão deixando claro que boa parte dessas instalações não vão ser utilizadas para investimento em esporte, as crianças fazerem esporte, etc. Um dos problemas principais para a população abraçar os Jogos Olímpicos, por si só, foi mostrar o bem que ele poderia ter feito. O jornalista do portal Outra Cidade, o Biratã Leal, lembra da forma que foi planejado o evento. Quando o Rio de Janeiro foi escolhido, o Brasil vivia um grande momento econômico, foi em 2009, né? Mas esse momento virou lá para 2013. Mas assim, não houve um planejamento considerando alguma margem de risco. Não se vendeu bem a ideia para a população, também isso atrapalha, né? E daí bota a Olimpíada e a Copa do Mundo dentro do mesmo saco, né? Porque o padrão FIFA virou um dos motes das críticas da população ao poder público em 2013 e 2014. E se vender, estou falando assim, não estou falando do ponto de vista do marketing, eu estou falando até do ponto de vista de apresentar e mostrar como aquilo podia ser bom. Até porque, na verdade, não se criou um plano para que aquilo realmente fosse bom. Mas se fosse criado e se apresentasse, mostrando credibilidade no processo, talvez as pessoas apoiassem mais e talvez a coisa andasse mais, mas ficou com um joguinho político, né? Acho que acabou se perdendo oportunidade por isso, não se viu o quanto poderia ser benéfico ao Brasil e também não se soube dimensionar para se fazer da forma que precisava ser feito. Por fim, a professora de arquitetura do ITEPAC, Ana Lira Botura, ressalta que o legado desses jogos, para uma parcela da população, já é esquecível. No Rio de Janeiro, um relatório que foi divulgado pelo Comitê Popular da Copa e das Olimpíadas denunciou mais de 77 mil casos de pessoas que perderam suas casas em função das obras das Olimpíadas. Obras que foram estrategicamente pensadas para uma promoção de uma verdadeira limpeza urbana, sobretudo nessas áreas de interesse imobiliário que foram catalisadas pelas Olimpíadas. Essa faceta da exclusão, da violação dos direitos humanos, da opressão de qualquer tentativa de participação popular nesse processo decisório, a faceta do uso da violência direcionada à população pobre da cidade. A meu ver, essa é a faceta mais cruel e mais covarde dos Jogos Olímpicos. O professor Carlos Weiner, do IPUR, do Rio de Janeiro, trata a cidade olímpica como a cidade da exceção, lugar onde a lei ela é passível de desrespeito. A falta de participação popular nas decisões, a opressão dos movimentos sociais é tolerada, é apoiada por grande parte da população em nome do espetáculo olímpico. Muito bem, depois da locução do Leonardo Del Sante, vamos aos agradecimentos. Agradecendo a doutoranda da USP de São Carlos, a professora de arquitetura do Instituto Tocantinense, presidente Antônio Carlos, Ana Carla de Lira Botura, professor da USP, Ari Rocco, e ao editor-chefe do portal Outra Cidade, o Biratã Leal. Conosco, além do Leonardo Del Sante, que fica por aqui, também o Heitor Facini. A gente começa justamente com o Heitor. Muito se fala aí do legado para a cidade do Rio de Janeiro, mas a população não está convencida disso não, né, Heitor? Principalmente por isso existe a resistência também, entre outros fatores, evidentemente. Um abraço para você. Um abraço, Guilherme, um abraço a todos os amigos da mesa, a todos os ouvintes. É que essa questão do legado é bem subjetiva, porque houve melhorias na cidade do Rio? Houve, com certeza houve. Mas para quem vão ser essas melhorias? Para quem realmente precisava dessas melhorias
ou para quem não tinha tanto interesse nessas melhorias, porque a área onde está acontecendo os Jogos Olímpicos, a área onde foi melhorada com os BRTs, com melhoria nas ruas, no transporte, é uma área mais bem abastecida do que as outras áreas do Rio de Janeiro. Dá para dizer que era uma região um pouco mais nobre já, desde o princípio. Esse legado vai ficar para eles, não é para a população que realmente precisava dessa transformação feita pelos Jogos Olímpicos. E outra coisa, tem que pensar que outra parte da população ainda também, dessa faixa mais pobre, foi completamente desapropriada, perdeu casas, teve comunidades que foram completamente desapropriadas. Ou seja, esse legado vai ser para quem? Isso que eu acho que é o mais interessante de se discutir. A cidade do Rio de Janeiro melhorou? Melhorou, mas a que custo que teve essa melhora? É isso que eu acho que é interessante pensar. Tuca, Carlão, prefeito do Rio, fala de maior legado aí entre as cidades que já receberam os Jogos Olímpicos, né? Acho que o Ari tem razão, o Zeca também já comentou isso, não lembro se aqui no programa ou em conversas nossas informais, que de fato o Parque Olímpico, a Vila Olímpica, ela foi construída numa região do Rio de Janeiro onde a especulação imobiliária reina, não é? Então quem vai lucrar com isso são os especuladores. Mas fora isso, o centro do Rio de Janeiro também teve uma melhoria, né? Que no meu ponto de vista é uma melhoria substancial. Acho que a gente vai conseguir perceber isso mais à frente. Isso eu quero falar, que eu não sou muito bem, mas acho que é muito cedo para discutir o legado, né? O legado é uma coisa que tem que ser avaliada com um certo tempo, né? Eu não sei se as pessoas conhecem o Rio, né? Mas eu vou tentar aqui localizar o que eu estou falando. Onde tem a Pira Olímpica, que é em frente à Cinelândia, você da Cinelândia você não via a Baía da Guanabara porque havia um viaduto. E esse viaduto era uma perimetral que passava por toda a Bahia e até o porto. E esse viaduto, esse pontilhão, ele foi demolido e foi feita uma pista subterrânea. Então hoje do centro do Rio você consegue ver a Baía da Guanabara. Então acho que isso é legal. Até quando o que se foi comentado, os transatlânticos, quando chegarem no Rio, eles vão ver a cidade, que é muito linda, não é? Antes, eles viam um viaduto. Né? E era uma coisa feia. Acho que talvez para as pessoas visualizarem um pouco mais onde está o Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, que é na Praça Mauá, onde é o Pier Mauá. Lá também passava perimetral e você não tinha visão da Baía da Guanabara. Então hoje eu acho que isso, em termos de beleza, né, a urbanística, a arquitetônica, isso eu acho que vai ser um legado. E o veículo leve sobre o trilho não passa só na Vila Olímpica, ele passa também na cidade do Rio, ele passa pelo aterro do Flamengo. Então talvez, se for usado e continuado esse uso, talvez para o próprio carioca isso vai melhorar. E fora isso, o Rio de Janeiro não tinha uma ligação da Zona Norte à Zona Sul. Hoje tem, né? As pessoas que moravam na Tijuca, por exemplo, que é um bairro da Zona Norte, eles, para chegarem até a Zona Sul, Ipanema, por exemplo, tinha que passar pelo centro do Rio. Inclusive de metrô, hoje tem uma ligação direta. Isso é um ganho urbanístico. A pessoa que trabalhava, por exemplo, morava na Zona Norte e trabalhava em Copacabana e Ipanema, fazia uma viagem muito longa. Ganhou um atalho. E a partir dali a pessoa faz um passeio, ou pode se deslocar também até a Barra da Tijuca, que é além da Zona Norte, né? Que é chamada Zona Norte, mas é do outro lado do Rio de Janeiro. Então acho que vai ter. Agora, eu duvido que o equipamento olímpico seja aproveitado, Tuca. Eu também acho. Eu tenho aí minhas dúvidas, eu comentei semana passada, né? Eu acho que uma das grandes questões do legado é saber aonde esse equipamento olímpico vai ser aplicado, se vai ter uso, e isso vai se tornar, né, em um futuro para o esporte brasileiro. Eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que tem que pensar em termos de legado também, a questão da melhoria em termos turísticos da cidade. Né? Porque, queira ou não queira, o potencial turístico do Brasil é enorme. E o Rio de Janeiro, com todos os problemas que a mídia apresenta, violência, tráfico, assaltos, tal, né? A própria questão das favelas, ainda é uma referência em termos turísticos no Brasil. Né? Então acho que isso pode fazer com que tenha um aumento do fluxo de pessoas que vêm conhecer o Rio. A gente sabe que isso também cria um número de empregos importante para a cidade. Eu acho que isso é uma coisa que não foi avaliada. É lógico que a mídia filtra, né, tal, mas a experiência que a gente teve tanto na Copa do Mundo quanto agora nos Jogos Olímpicos é que os turistas que vieram para cá não se arrependeram. Né? Porque quem viajou sabe, violência tem em quase todo lugar do mundo. Né? O problema também é um pouco você saber se comportar e saber como ser um bom turista. Né? Porque, por exemplo, se você pega um cidadão que foi assaltado voltando bêbado às 4, 5 da manhã, isso pode acontecer aqui em Bauru.
Em qualquer lugar lugar do mundo. Então acho que falta um pouco de discernimento também, né, do que se pode fazer. Você vai andar em algumas localidades de Nova York bêbado às 4 da manhã? Vai correr o mesmo risco que aqui. Né? Então tem um pouco aí de baixa autoestima. Agora eu falei também em outros programas, já venho reafirmando isso desde que a gente está discutindo os Jogos Olímpicos, Carlão, que esse modelo de Jogos Olímpicos, de legado olímpico, está falido. Está com o dia contado. Está com os dias contados. Eu acho que os Jogos Olímpicos do Rio, esse foi o fim de uma era. É o esgotamento total desse modelo, tanto que eu falei aqui semana passada que para os Jogos de Tóquio, o modelo já é outro. Já se falam em jogos sustentáveis. Vamos esperar para ver. Vamos aguardar. O locutor da matéria pediu a palavra, pois não, Leonardo Del Sante. Realmente, esse modelo já é discutido pelo COI. O COI já prometeu fazer certas mudanças, inclusive para Tóquio. Tóquio vai tentar fazer uma Olimpíada com um perímetro de 8 km dentro da cidade, que é muito curto, considerando o tamanho da cidade. O Rio de Janeiro, se você parar para ver, ele teve boas melhorias, sim. O Porto Maravilha, que também não foi citado, tem obras bastante interessantes lá. É do lado ali, né, Léo? É bem do lado, bem próximo. Perto da próxima Mauá. O problema é que houve algumas pequenas interdições de pessoas que já utilizavam aquele espaço, né? Teve, por exemplo, uma matéria da BBC que trata sobre um comerciante do local que foi retirado e depois colocaram outros comerciantes no local e não deram preferência aos que estavam lá. Talvez o melhor dos mundos para a Olimpíada do Rio fosse reurbanizar o centro da cidade, essa área que é degradada, que é perto do porto, construindo a Vila Olímpica ali, para uma moradia de mais baixa renda. Sim. Era um outro ponto que eu ia chegar. O Biratã, ele menciona a Vila Olímpica na entrevista e ele fala que a Vila Olímpica foi construída num lugar na Barra da Tijuca que já é extremamente valorizada e ainda assim é num lugar um pouco distante. Então, até pelo preço dos apartamentos, que são de altíssimo custo, vai ser difícil de vender também pela localização, que é um local já distante do que é comum para a Barra da Tijuca. Então, ele cita que o modelo que poderia ser feito era um modelo para uma Vila Olímpica um pouco mais simples, para poder atender uma parcela da população do Rio de Janeiro que não tem acesso a esse tipo de coisa. E isso beneficiaria muito mais as pessoas e também o próprio legado, que a gente vai ver só depois. E já que a gente tá falando que o legado a gente vê só depois, a gente pode pegar exemplos dos outros parques olímpicos recentes. Sydney, por exemplo, o parque é bem utilizado, tem congressos, tem convenções, uma rotatividade de pessoas interessante. O Sydney é 2000, né? Daí 2004 você vê um cenário já totalmente diferente. Em Atenas, o Ari mesmo menciona, né? Coisas abandonadas, luminárias quebradas, até pela crise financeira que teve na Grécia, né? Faltou dinheiro para manter esse legado aceso. E em 2008, Pequim também, o mesmo abandono. Uma matéria de 2012 que já tratava sobre isso e imagino que hoje deve estar ainda pior. O Porto foi abandonado, onde tem prova de canoagem, a arena de vôlei, aquele belíssimo estádio da natação, que era o Cubo de Gelo, está às tralhas, não sei como está hoje, mas a matéria de 2012 já datava isso. E Londres, o Parque Olímpico desse ano, ele é o parque menos visitado da capital, mas ainda assim ele tem uma rotatividade até normal de pessoas naquele parque, e depois de 4 anos o West Ham vai conseguir mandar os seus jogos no grande estádio olímpico de Londres, considerando que Londres é uma das cidades que mais tem times de futebol do mundo, e ainda assim demorou 4 anos para achar alguém que quisesse ter um estádio que tivesse, por exemplo, como tem, uma pista de atletismo entre a torcida e o campo, que é o que diminui um pouco a pressão que a torcida do West Ham tradicionalmente faz e fazia no Volley Ground. Então, nos resta aguardar qual será o legado para a cidade maravilhosa. Você, ouvinte do programa que acessa as redes sociais, curta a nossa página no Facebook. O endereço é o facebook.com/Observatório do Esporte. Acesse também o blog do nosso programa. O endereço é observatoriodoesporte.blogspot.com.br. O Observatório do Esporte deste sábado vai ficando por aqui. Teve locução de Guilherme Dias e do Leonardo Del Sante, com comentários de Tuca Américo e Carlo Napolitano, equipe de reportagem com Heitor Facini, Gabriela Brizotti, Leonardo Guerino, Leonardo Del Sante, Adriele Silva e Isaac Toledo. Direção de Fábio Fleury, produção técnica Paulo Pepa.
O Observatório do Esporte é uma atividade de extensão do GECEF, Grupo de Estudos sobre Comunicação Esportiva e Futebol da Unesp. Obrigado pela companhia de sempre e até a próxima semana. Observatório do Esporte, informação além das 4 linhas. A Unesp FM apresentou Observatório do Esporte, o programa que dá bola a todas as modalidades esportivas.